Fala, gente. Dia de eclipse. Tô aqui numa pegada bem gótica, né, ó. Vestindo darkness, né? E hoje vamos ter mais uma aula aqui especial, mas antes da aula começar, eu tenho que falar umas coisinhas, então deixa eu voltar aqui atrás. Eu quero dizer o seguinte, gente. Quando eu fiz esse mapa aqui, né? Essa representação dos arcanos maiores e dos arcanos menores dentro da árvore da vida, uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, ou se eu não esqueci, de qualquer forma eu vou ressaltar de novo, é que as sefirós, né, as bolinhas, elas representam os atributos de Deus, e por representar esses atributos, elas representam as cartas, né, numeradas dos arcanos menores, ou seja, cada sefiró representa um dos arcanos numerados dos mundos cabalísticos, né? Então, Keter vai representar todos os ases, né? Os ases de paus, copas, espadas e discos. Roquemar vai representar todos os dois. Binar vai representar todos os três. É... Hesed vai representar os quatro. Geburah 5. Tiferet 6. É... Netzah 7. Hod 8. Yesod 9 e Malkuth 10. E aí, dependendo do naipe, vai ser um mundo cabalístico diferente. Naipe de paus vai ser Atzilut, naipe de copas vai ser Briá, naipe de espadas vai ser Yetzirah, e naipe de ouros vai ser Asiá. Já os arcanos maiores vão representar os caminhos da árvore da vida. Logo, vai representar as letras do hebraico. E como a gente vai, ao longo das aulas, seguir a linha da escola inglesa, então Aleph vai ser o louco, Bet vai ser o mago, Gimel vai ser a sacerdotisa, Dalet vai ser a imperatriz, tananã, tananã, tananã. Não vou falar tudo porque é muito trabalho. Mas ao longo das aulas a gente vai ver qual letra tem relação com cada arcano. Então, eu também não preciso falar tudo aqui agora. É só porque eu sinto que é importante eu mencionar essas coisas antes da gente começar essa próxima aula. E antes da gente começar a aula, mais uma vez a hora do jabá, para não deixar de ser praxe. Quem quiser uma consulta de tarô e tal, né? Nós temos aqui o meu número, mande mensagem que eu mando lá os preços certinho. E também pode seguir no Instagram, né? Arcanacelli. E se você quiser dar aquela moral financeira, né? Tipo, tô assistindo os vídeos, tô gostando e tal. Manda aí um pisque aí pra essa chave linda, entendeu? Pode ser um pisque de R$ 1, 2, 3 mil, né? E é isso. Vamos lá. Aula de astrologia e tarô. A relação entre astrologia e tarô. Aqui eu vou falar muito das bases essenciais da astrologia, e aí eu vou falar de alguns detalhes que é importante a gente ter em conta quando for usar o tarô em associação com a astrologia, né? Porque a gente vai ver muitas associações na escola inglesa, certo? Então, bora lá. O que é astrologia? Eu vou aqui ler esse texto e aí depois eu comento. Doutrina, estudo ou prática que busca supor ou decifrar a influência dos astros na vida, no comportamento das pessoas e nos acontecimentos pelos quais elas passam, buscando ainda prever o futuro. É praticamente isso. A astrologia você pode usar para prever futuro, você pode usar para analisar a sua vida, para analisar a vida dos outros, para
ver questões mundiais, questões espirituais, questões do Raio Parta. Nós vamos até olhar já já algumas alguns tipos diferentes de astrologia para vocês entenderem que é um negócio complexo, né? E que já existe há milênios, é mais velho que muitas das doutrinas e conhecimentos que existem hoje em dia, entendeu? A astrologia veio antes e a gente vê muita gente falando muita besteira. Tanto quem é da astrologia quanto quem não é. É um monte de gente falando balela. Então, vamos lá. Tipos básicos aqui de astrologia. Não se resume só a esses tipos que eu botei aqui, mas isso aqui já é uma boa definição. A gente tem a astrologia tradicional, que vai trabalhar com conceitos antigos da astrologia. Vai trabalhar mesmo com a astrologia que surge na antiguidade, essa astrologia que tem várias vertentes, né? Pela própria questão mesmo dos locais onde a astrologia foi se desenvolvendo, né? Você pode estudar a astrologia suméria, astrologia egípcia, astrologia chinesa, indiana, né? O Jyotisha, helenística, pode estudar astrologia cristã, né? Que existe, né? É, Então, assim, todas essas várias vertentes da astrologia, né? Tem a astrologia árabe, né? Importante ressaltar a astrologia árabe, porque muitos dos grandes autores foram árabes, né? Já não pode esquecer isso. Mas essas várias vertentes já existem muito antigamente. Muitas delas tomaram como pressuposto o modelo celestial ptolomaico, né? Então, uma análise do céu a partir daquilo que você consegue ver no céu. Então, a gente não tem nessa astrologia satélites, asteroides, planetas transgeracionais e toda essa encheção de linguiça, né? Quer dizer, a gente tem um satélite, é a Lua, né? Mas, naquela época, eles não consideravam a Lua como satélite, né? A Lua e o Sol já eram planetas por si só. Ou, se a gente quiser falar bonito, luminares, né? Aqueles que entregam luz. Então, a astrologia tradicional é a base, é o alicerce, é linda, é muito complexa, e ainda bem que seja, né? Porque é isso. Eu sou a pessoa que tem o completo apoio e apreço pela astrologia tradicional. Quando as coisas, né, começam a ficar muito com lenga-lenga, aí a gente já chega aqui na moderna. Porque a astrologia moderna, ela surge principalmente depois do século XIX, né? É uma astrologia que começa a meter os planetas transgeracionais, né? Os planetas que não são visíveis a olho nu, começa a criar aspectos planetários que é tudo bullshit, né? A gente vê, hum, biquintil, sextiquintil, quincúcio, entendeu? E o raio que parta. Não serve de nada. Eu metendo as polêmicas aqui, tô nem aí. E a gente vê um monte de ladainha, né? Tem gente que trabalha com a moderna de um jeito legal? Tem gente que combina a tradicional com a moderna? Tem. Tem gente que trabalha bem com a moderna. Não tô aqui só pra julgar, não. Mas, no geral, eu tô para julgar sim, porque a astrologia moderna é uma bagunça. Ela joga fora muito da filosofia que permeia a astrologia para focar num aspecto psicologizante. Eu não gosto disso, entendeu? Se eu quiser psicologia, eu vou no terapeuta. E se eu quiser remédio, eu vou no psiquiatra, né? Então, assim, astrologia moderna não é meu rolê. Mas tem quem goste, né? Fazer o quê? Então a gente tem essas
duas visões, essas duas cosmovisões, né, da astrologia. E agora eu vou falar de umas vertentes que, vamos dizer assim, podem existir tanto na tradicional quanto na moderna. O que muda é a forma como se trabalha, mas existem. A astrologia natal é a famosa astrologia que você vai, né, chegar e pedir, né, a data de nascimento e o local lá do bofe para você saber o mapa dele e ficar de fofoca com os outros, né? É literalmente Natal, natalidade, é para você fazer o seu mapa de nascimento e avaliar a tua vida e o teu futuro e todas as tuas condições existenciais e todas as coisas que te cercam a partir do mapa do seu nascimento. Muito show, muito legal. Muita gente só foca nessa, né? Já virou clichê. Mas a gente também tem a mundana. A astrologia mundana a gente usa para avaliar acontecimentos mundiais, acontecimentos que não só falam sobre a pessoa, mas sobre cidades, países, estados, relações entre países, entendeu? Então é uma astrologia que vai para o macro, né? Sai do micro e vai para o macro, vai falar de coisas grandes. É você pegar, por exemplo, hoje aqui, né, o vídeo aqui está sendo feito dia 7 de setembro. Então, hoje é o dia da, abre aspas, independência do Brasil, porque independente mesmo a gente não é, né? A gente tá sempre dependendo de outro país, seja Portugal, seja Inglaterra, seja Estados Unidos. A gente sempre depende de alguém. Então, independência é só no papel. Mas a astrologia mundana vai pegar, por exemplo, o mapa da independência do Brasil. O mapa que a gente diz aqui é o contexto onde Dom Pedro declarou a independência. A partir do momento que a independência é declarada, a gente entende que um país ganhou a sua autonomia. Logo, a gente tem um país como espaço mesmo, sem ter sanções alheias, né? No sentido de que, nós somos independentes, ninguém, nenhum outro país manda na gente. Entre aspas, né? Mas em tese, ninguém manda na gente. Então, aí a gente chega, né, ó, a independência. Tu pega o mapa da independência do Brasil e você vai considerar que é o mapa do país, entendeu? Muitos astrólogos vão usar o mapa do Brasil para avaliar, né, as coisas. Esse mapa que surge no contexto da independência. Eu posso analisar o mapa da proclamação da República. Eu posso, sei lá, criar o mapa do Brasil colonial. Poder você pode, mas em tese, o Brasil como país independente, a gente tem que levar em conta 7 de setembro. Então, se você for pegar para analisar o Brasil, é bom que você analise a partir do mapa da nossa independência. E da mesma forma, isso é feito com outros países, por exemplo. Aí você pode analisar um mapa do Brasil e ver lá, nossa, tá tendo essa relação aqui entre os planetas, né? O Brasil esse ano tá na casa, né, o significador do Brasil tá na casa 8. O que que isso significa? Por aí vai, né? Então a astrologia mundana vai trabalhar com esse tipo de questões. Astrologia eletiva. A eletiva é o seguinte: vamos dizer, por exemplo, que você está aí, vai casar com alguém e você quer o melhor dia para se casar com a pessoa. A astrologia eletiva, como o próprio nome aponta, é uma astrologia de eleição, é você eleger o melhor momento para fazer uma coisa. Então você contrata um astrólogo que vai avaliar vários possíveis dias, diga-se de passagem, para decidir qual é o melhor dia para você se casar. E aí a gente tem que entender que muitas vezes a astrologia eletiva
ela vai estar atrelada com a astrologia natal. Porque se o teu mapa aponta que você vai ter casamentos ruins, você pode fazer todo um malabarismo da eletiva para ter um casamento bom. Mas a propensão é que vai ser ruim. No máximo, você pode acabar amenizando os malefícios, entendeu? Que o teu mapa apresenta, mas você não necessariamente vai anular uma coisa que já está ali no teu mapa natal. Você só vai diminuir os malefícios, né? Você vai amenizar danos. Então, a astrologia eletiva muitas vezes é analisada em conjunto com a natal, mas nem sempre. Depende muito de quem faz, né? Astrologia horária. Bem, essa aqui é uma das minhas favoritas e eu vou explicar mais ou menos por quê, né? A astrologia horária, ela foi muito usada principalmente no contexto da Idade Média, né? Ou no contexto da antiguidade mesmo, porque é aquilo. Muita gente era analfabeta, não tinha nem certidão de nascimento, não tinha nada, entendeu? Então você ter o mapa de uma pessoa, entendeu? O mapa natal, num contexto da antiguidade, era muito difícil. Ninguém ficava guardando certidão porque ninguém tinha. Ninguém tinha certidão para ficar mostrando para os outros. Quem tinha era a realeza, era nobreza, entendeu? Gente da igreja. Ai, nossa, gente da igreja usava astrologia? Sim, mais do que vocês pensam. Mas tá. Então, as pessoas não tinham data de nascimento ali certinho, não tinha certidão de nascimento. A gente pode ver que até hoje tem casos assim. Então, às vezes a pessoa chegava lá pro astrólogo e falava assim, pô, roubaram minha cabra. Eu quero saber quem que roubou a cabra, quero saber se eu vou recuperar a cabra, bababá, coisa e tal. O cara não ia ter a data de nascimento sua, e nem o horário, e nem nada. Como que ele ia prever a partir do teu mapa essa situação? Não, ele ia criar um mapa a partir do horário que você fez a pergunta e usar aquele mapa para avaliar a situação e descobrir quem roubou a tua cabra, se você vai recuperar a cabra, blá 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 e tudo mais, entendeu? Então a astrologia horária, como o próprio nome aponta, né, os nomes são meio que evidentes aqui, né, autoexplicativos. A astrologia horária, ela trabalha com horário. Você faz uma pergunta, o astrólogo vai pegar o horário que você fez a pergunta e ele vai montar um mapa a partir daquele momento para avaliar a tua questão. Então não precisa do teu mapa natal. É muito interessante essa astrologia. É uma vertente bem, vamos dizer assim, é uma das vertentes mais vapt-vupt da astrologia. Não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que, vamos dizer que é mais objetiva, né? Porque a astrologia natal vai trabalhar com muitos conceitos, muitas questões, objetivas e subjetivas, e camadas de interpretação e delineação e tudo mais. E a astrologia horária muitas vezes não precisa disso tudo, porque a astrologia horária é mais objetiva. Então, se a pergunta é: ah, eu vou recuperar a cabra? Você não precisa avaliar tudo no mapa, você precisa avaliar o suficiente para descobrir se a pessoa vai recuperar a bendita da cabra, né? Por exemplo. E aí a gente tem a astrologia médica. Também foi muito usada no contexto da antiguidade, porque, ai, fulano tá morrendo. Ai, meu Deus, como a gente vai salvar esse cara? Ah, ele tem salvação. Aí achava lá um astrólogo, ele ia pegar o mapa da pessoa, ou até faria uma horária, dependendo do contexto. A gente pega, por exemplo, um William Lilly da vida, ele fez horário aí de astrologia médica. Entendeu? Ele não tinha data lá de nascimento dos caras, então ele pegava e fazia horário mesmo. Para descobrir, ai, que doença é essa? Como a gente vai tratar? Como a gente vai trabalhar os temperamentos astrológicos da pessoa para tentar amenizar esse excesso ou falta de um determinado humor para que a pessoa se recupere. Ah, não, a pessoa vai morrer, então não tem o que que a gente faça, pega caixão, vela preta e acabou.
É isso. Astrologia médica era esse o rolê, né? E aí aqui a gente tem a estrutura básica de um mapa astral. Eu aqui peguei um mapinha desses contemporâneos, né, bonitinho, e peguei um mapa das antigas. Antigamente, o pessoal geralmente fazia uns mapas quadradão, né? Que aí pegava assim, ó, fazia esse triângulo aqui, ó, é o ascendente, aí aqui depois ia ter casa 2, casa 3 e pá, 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 bonitinho, bonitinho. Hoje em dia o pessoal geralmente trabalha com mapa redondo. E eu acho mais fácil, né? Esses quadrados me confundem, sinceramente. Mas na antiguidade o pessoal usava muito mapa quadradão, né? E aí a gente tem que entender que nesses mapas, geralmente a gente vai ter três coisas principais, né? Mas tem muito mais coisas. Só que a gente vai focar aqui no essencial, até mesmo porque a gente tá falando de astrologia a partir do uso que ela pode ter no nosso trabalho com tarô. Então, eu não vou precisar de parte árabe para trabalhar com tarô, né? Eu não vou precisar de lote da fortuna, né? Que inclusive a gente aqui falando de tarô e astrologia, eu tenho que lembrar a famosa anedota que tem gente que chama o lote, né, a parte da fortuna astrológica, de roda da fortuna, por causa do arcano do tarô. E isso é uma imensa estupidez. Só queria falar isso, gente. A parte da fortuna, né, o lote da fortuna não tem nada a ver com a carta da roda da fortuna, gente. Vocês estão achando o quê? Que o lote da fortuna é o Silvio Santos, é? Sabe? Não, não. Inclusive que o Silvio Santos hoje em dia não é mais o arcano da roda da fortuna, né? Não vou me alongar, senão a piada vai ficar de mau gosto. Tá. Então, mapa astral, ou um mapa natal, um mapa de horária, astrologia eletiva, por aí vai. Ele vai ser dividido em signos, planetas e casas, né? Então, vou pegar aqui o slide, ver. A gente vai começar primeiro falando dos signos, né? Porque quando as pessoas vão falar de astrologia, acaba caindo naquela história, né? Ah, vamos falar de horóscopo. Horóscopo. Aí começa aquela bobeira, né? Horóscopo de jornal. Aí vamos lá. Gente, signos. Primeiro que a gente tem que entender que não se resume a horóscopo. Não se resume a signo solar, né? Porque os horóscopos eles trabalham com signo solar, que é o signo do seu sol, né? Que a gente vai entender que no mapa astral os signos vão estar presentes em vários locais do mapa, entendeu? Mas cada planeta e cada luminar e cada ponto astrológico vai ter signos específicos ali aparecendo. E um desses pontos é o Sol. E aí as pessoas resumem tudo na astrologia ao signo do Sol, né? Só por causa de horóscopo de jornal. Não é assim que funciona. Mas há de se entender que os signos eles são importantes. Porque os signos vão representar, acima de tudo, fases da natureza, né? Estágios do tempo, símbolos de processos que acontecem ciclicamente na existência. Então, a gente tem 12 signos. Não é 13, não é 11, não tem serpentário, não confunda signo com constelação, porque são coisas diferentes. Os signos das constelações é outro rolê. Os signos astrológicos, eles são representações de fases e etapas das estações do ano. Então, se a gente pega um círculo, olha que bonito, né? A gente vê que um círculo tem
360 graus. Que coisa maneira, né? Mas esse círculo ele também pode representar os nossos 365 dias aí do ano, né? E os 365 dias são divididos em quatro, né? As quatro estações do ano. Então a gente pode pegar esse círculo lindo e cortar ele em quatro, né? E aí a gente vai ter 360 dividido por 4, que é igual a 90 graus cada, né? Porque 90 vezes 4 é igual a 360. Veja só, gente, eu entendo de matemática. Então, a gente pega esses 360 graus dividido por 4, que representam um ano inteiro. E quando a gente divide por 4, a gente tem as quatro estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Olha que coisa legal, né? E aí a gente pode pensar o seguinte: cada estação do ano tem características muito específicas, né? A primavera é um tempo mais florido, é um tempo de maior vitalidade, mas o clima é muito ameno, entendeu? Não é um clima exagerado. Entendeu? E é um momento associado à reprodução da maioria dos animais, porque a primavera, sendo o começo das estações do ano, vai trazer a tônica da volta da vida depois do inverno, né? Que o inverno traz uma repressão, né? Na, na vitalidade das coisas, né? Porque o inverno é um tempo frio, é um tempo que restringe muitos animais e muitas plantas, né? Então, chega a primavera, o sol volta a aparecer com mais força e a vida floresce e os animais se reproduzem e as plantas crescem com muito viço, com muito vigor. Aí chega o verão, que é um tempo mais quente, é um tempo também que tem muita vitalidade, mas não é ameno, não é agradável que nem a primavera, entendeu? Tem gente que detesta verão porque é um calor, desgramento. Eu detesto verão. E aí vem o outono, né? Que as folhas caem, as árvores ficam menos, vamos dizer assim, enérgicas, né? As folhas vão caindo, elas ficam com menos vitalidade, os animais começam a se preparar para hibernar. Muitos deles, né? Alguns não hibernam, mas muitos animais vão se preparar para hibernar, vão recolher alimentos, porque o inverno vai chegar e o inverno é o tempo do recolhimento, é o tempo do descanso, porque no inverno é tudo frio, dependendo do hemisfério que você tiver, vai ter neve, vai ser um ambiente, né, desagradável e a maioria dos animais vai se esconder e as plantas vão, né, jogar as folhas tudo para fora, vão ficar secas para preservar a energia. Então, a gente tem quatro estações, elas são muito bem definidas nas suas características, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: se uma estação começa, ela vai ter começo, meio e fim. Então a gente pega esses 90 graus cada, e aí a gente divide por 3. Olha só, né? Aí, né, de quatro estações, a gente tem 12 signos, porque vai ter três signos por estação, 30 graus cada, e 30 vezes 12 é igual a 360. Então, a gente vai ter aqui, né, o começo da primavera, o meio da primavera, o final da primavera. E aí depois, começo do verão, meio do verão, final do verão, e por aí vai. Então, os signos, eles representam esses períodos, né, dos ciclos da natureza. A gente pode pensar que o primeiro signo de uma estação,
ele vai representar o começo daquela estação, então ele é um signo que traz uma energia mais enfática, né? Mais enérgica, mas que também dispersa, né? Então, os signos que abrem as estações são signos cardinais, né? Áries na primavera, Câncer no verão, é, Libra no outono, Capricórnio no inverno. Então, eles são signos que vão trazer características daquele período, né? Chegando, né? Mostrando o que que o período é, mas eles também não vão mostrar a totalidade do que aquela estação representa, porque a energia deles chega com tudo e passa. Aí a gente chega no meio e a gente vai ter os signos fixos, eles são o meio da estação. Então é o momento onde a característica da estação se intensifica. Então, se a primavera vai falar de vitalidade, o signo fixo da primavera é Touro, que é, né, o domicílio de Vênus e a exaltação da Lua, né? São o luminário o benéfico femininos, eles trazem a ideia da vida, da reprodução, do amor, do desejo e da preservação. E Touro vai trazer isso para a primavera, né? Da mesma forma, Leão vai ser o signo fixo do verão, então vai trazer um calor desgrameiro, porque é o domicílio do Sol. Escorpião é o signo fixo do outono, então vai trazer a putrefação, vai trazer a morte das coisas, né? Vai fazer com que a vida comece a se deteriorar. E Aquário é o signo fixo do inverno, trazendo restrição, trazendo frieza, trazendo dificuldades e organização para se manter vivo nesse contexto. Então a gente pode entender os signos não só como representações das estações, mas também representações de estágios da vida humana, né? Porque se a gente entende que Áries é o primeiro signo, Áries é a criança. E aí, ao longo dos outros signos, a gente vai ver como essa criança cresce, progride, avança perante a vida até alcançar a morte. E a dissolução daquilo que é matéria para alcançar aquilo que é espírito, né? Chegando ali em peixes, né? O último signo, que já vai muito para esse rolê da velhice e da transcendência, né? Voltando aqui. Signos mutáveis, eles vão representar o fim de uma estação. Então, eles vão ter características da estação que eles estão, mas ao mesmo tempo eles já vão apresentar características da próxima. O que traz muito aquela ideia de que realmente é mutável, né? Eles não vão se manter como estão. Eles vão mudar porque vai mudar a estação. Então, por exemplo, né? Gêmeos. Gêmeos é o signo mutável da primavera. Ele vai ter algumas características da primavera: vitalidade, é, comunicação, disposição, movimento. Mas também vai ter característica do verão, entendeu? Vai ter uma certa secura, uma certa questão da própria secura também poder representar em certos contextos uma esterilidade, e Gêmeos é um signo estéril, astrologicamente falando. A gente tem os signos férteis, inférteis e os signos que são meio termo, né? Então, Gêmeos é um signo estéril. E a gente tem que prestar atenção que no verão a gente tem outros dois signos que são estéreis, né? Que é Leão e Virgem. Os dois são estéreis também. Então, Gêmeos vai ter algumas características que fazem parecer que é um signo do verão, mas não é. É um signo da primavera. Mas, por ser mutável,
traz a ideia de mudança, traz a ideia da duplicidade, porque os signos mutáveis também são conhecidos como signos duplos, ou seja, signos de natureza dupla, entendeu? Eles nunca são uma coisa só. Então, a gente entende que 12 signos, três para cada estação do ano, e eles representando manifestações da existência, né? Entre nascer, crescer, envelhecer, passar raiva e morrer, né? Então, aqui a gente tem os signos bonitinhos, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário. E a gente tem aqui os decanatos, né? Que é um outro rolê que a gente vai falar daqui a pouco, porque decanato já vai ter a ver com as questões relativas ao tarô, né? É, a gente fala daqui a pouco. E cada signo também vai ter o seu elemento, o seu temperamento, né? Porque a teoria dos temperamentos existe desde a antiguidade e vai falar que tudo na natureza tem um temperamento específico, inclusive a gente. Todo mundo nasce e vai ter um temperamento apropriado aí, entendeu? Dependendo das suas disposições físicas e tudo mais, né? Então, a gente tem quatro temperamentos e cada temperamento é associado a um signo, quer dizer, é associado a um elemento, e os elementos são associados a determinados signos, né? Então, a gente tem aqui o temperamento sanguíneo, que é o falastrão, é o gente boa, é o pipa voada, né? E que é associado ao sangue e ao elemento do ar, que representa, então, Gêmeos, Libra e Aquário. Aí a gente tem os signos de fogo, que são os signos coléricos, né? Colérico, que é o elemento, né? O temperamento associado à liderança, a ser mandão, a ser estressado, bolado, que gosta de mandar nos outros, encher o saco. Fogo, fogo, porque o fogo queima, e esse pessoal também gosta de queimar os outros, né? Fazer o quê? E, né, o temperamento colérico tem a ver com o excesso de bilis amarela. E os signos de fogo, né, os signos coléricos são Áries, é, Leão e Sagitário. Nossa, tô desenhando os glifos aqui mal pra cacete. Mas tá bom. Quem entender, entendeu. É, aí a gente tem os fleumáticos, né? Que são a água, né? Fleumático é a pessoa lá, quietinha na dela, meio de boa, pau mandado, entendeu? Gosta de ser gado, entendeu? Gosta de ser obediente, entendeu? Se adapta, né? Entendeu? Aí, os signos de água, né? Câncer, câncer. É, depois vem escorpião. E depois vem peixes, né? Signos bonitos aí, né? Sofridos, né? Tudo bando de chorão. Gente, eu tenho só em peixes. Fazer o quê? Tá. Terra. Melancólicos, né? Os melancólicos, né, pessoal? Que é seco, meio ranzinza, gosta de reclamar, tem aquele humor meio cínico, meio mal do século, né? Aquela pegada bem saturnina, né? Signos de terra, né? Touro, é, Virgo, Virgem e Capricórnio, que eu sofro para fazer o bendito glifo de Capricórnio. Então, vou fazer um negócio aqui meio doido. Então, cada temperamento, né?
Fleumático, que é o excesso da fleuma. Melancólico, que é o excesso de bilis negra. Colérico, bilis amarela, sanguíneo, sangue. Cada um desses temperamentos vai estar associado a um elemento e vai estar associado a determinados signos e vai estar associado a determinados planetas. Então, avaliar um mapa astral é avaliar temperamentos, é avaliar qualidades, né, da essência dos planetas e os signos onde eles se encontram. Tem planetas que ficam melhor em determinados signos por causa dessas questões de temperamento, né? Então, a gente tem aqui bonitinho, ó, os temperamentos, né, os elementos, do jeito que eu falei. E a gente tem os ritmos. Os ritmos é aquela questão que eu falei. Signo do começo, do meio e do fim de uma estação. Então, os signos cardinais abrem a estação. Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Os fixos são o meio de uma estação. Touro, Leão, Escorpião, Aquário. E os mutáveis são o final da estação. Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixes. E os temperamentos são associados a determinados elementos que são associados a determinados signos. Eu já falei cada signo e o temperamento barra elemento, então não vou repetir de novo. 7 planetas, gente. Aqui que o negócio fica bom, porque uma coisa que muitas pessoas não entendem e que eu quero ressaltar aqui é que os planetas na astrologia são mais importantes do que os signos, porque signo sem planeta não é de muita coisa, gente. Porque é o planeta que faz ação. O signo é como se fosse uma roupa, entendeu? Uma roupa por si só não vai definir muita coisa. O que vai definir é a pessoa que está usando a roupa, sabe? Então, os planetas na astrologia, principalmente quando a gente vai para uma pegada mesmo tradicional, os planetas eles são os atores do céu. Eles efetuam ações, eles agem sobre o universo, sobre a vida da pessoa. Os signos são vestes, são detalhes, são trajes, são características, adornos que esses planetas vão vestir, né? Então, cada planeta vai ter o seu domicílio. O domicílio é a morada do planeta. Ou seja, é a casa, é o lugar onde o planeta se sente mais confortável. Ou seja, é um signo que vai se adequar melhor às qualidades daquele planeta, né? E também vamos ter os exílios, que é o contrário, né? No domicílio, o planeta tá na sua casa, tá confortável. No exílio, ele tá numa masmorra. Ele tá no pior lugar possível. E a gente também tem a queda, que é quase tão ruim e até tem quem considere que é pior do que o exílio, porque é um outro lugar que o planeta se sente terrivelmente péssimo. E ao contrário da queda, a gente tem a exaltação, que não é a mesma coisa que o domicílio, porque o domicílio é literalmente o signo onde o planeta vai se sentir confortável, vai estar morando de boa. E a exaltação é um signo ali, né, que não é o signo domicílio do planeta, ou seja, não é o melhor lugar para ele ficar, mas é um lugar que é tão confortável e tão bom que, mesmo que não seja o lugar que você realmente vive, é quase tão bom quanto estar onde você vive. É como você ir na casa de um conhecido seu, não é sua casa, mas a pessoa é amigo seu, te trata bem, vai te encher de ovo maltine, leite com pera, e você vai ficar de boa. Então, a gente tem 7 planetas na astrologia tradicional, ou 5 planetas e 2 luminares, porque, como eu já falei, o Sol e a Lua na astrologia tradicional eram vistos como planetas, mas a gente também pode entender como luminares, ou seja,
quem coloca a luz, né? Quem dá a luz para os outros planetas, né? E a gente tem 5 planetas: Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. E o Sol e a Lua de luminares, né? Cada planeta desses vai ter um domicílio. E aí, no contexto dos planetas, na verdade, eles vão ter dois domicílios, porque o Sol e a Lua vai ter um domicílio só. Já os planetas vão ter um domicílio diurno e um domicílio noturno. E aí, dependendo das qualidades de temperamento de cada planeta, o domicílio diurno ou noturno vai ser o melhor, no contexto ali do planeta. Então, no caso do Sol e da Lua, não tem essa questão, porque o domicílio do Sol vai ser Leão e o domicílio da Lua vai ser Câncer. E Leão é um signo de fogo e é um signo diurno, é quente e seco, e o Sol é diurno, o Sol é masculino, o Sol é quente e seco. A Lua é feminina, a Lua é fleumática e a Lua é noturna. E Câncer tem as mesmas características: fleumático, frio e úmido, noturno, feminino. Não, nos luminares a gente não tem muita questão. Agora, nos 5 planetas a gente tem. Porque Saturno, por exemplo, é um planeta diurno, quente e seco. E os domicílios de Saturno, né, vão ser é, Capricórnio de noite, Aquário de dia. Aquário é diurno, Saturno é diurno. Saturno é quente e seco, Aquário é quente e úmido. A qualidade úmida de Aquário acaba diminuindo a secura de Saturno, trazendo benefício ao planeta, né? Trazendo uma amenização das qualidades maléficas de Saturno. Então, por mais que Saturno tenha é, dois domicílios, Aquário é um domicílio mais forte do que Capricórnio. Nos dois, Saturno fica bem, mas tem um que ele prefere, né? E da mesma forma a gente vai ter os exílios, né? Nos dois exílios de Saturno ele vai ficar mal, mas tem um exílio que ferra mais ele e tem outro que favorece um cadinho, né? No caso, Saturno em Leão e Saturno em Câncer, né? Saturno em Câncer ferra mais Saturno do que Leão, porque em Câncer a gente não tem dignidade nenhuma para Saturno. Em Leão a gente pelo menos tem triplicidade, que pode dar uma amenizada, apesar de ainda ser aquilo, exílio. O exílio vai ser ruim de qualquer jeito. Júpiter vai ter diurno, Sagitário, noturno, é, Peixes. O domicílio que Júpiter mais gosta é Sagitário, porque Júpiter é quente e úmido, Sagitário é quente e seco. Então, o calor de Sagitário dá uma diminuída na qualidade úmida de Júpiter. E também Sagitário é diurno, Júpiter é um planeta diurno, e então meio que dá match, né? Marte vai ter domicílio em Escorpião e em Áries. Escorpião é o domicílio favorito de Marte, porque Marte é um planeta noturno. Escorpião é um signo noturno, porque, né, signo de água. Marte é quente e seco e Escorpião é frio e úmido, então diminui as características quentes de Marte, deixa o planeta menos violento, ou melhor, a violência dele fica mais estratégica, né? Mais concentrada, não é uma coisa tão explosiva igual em Ares, né? Tá. Vênus.
tem domicílio diurno Libra, domicílio noturno é Touro. Vênus é um planeta noturno, Touro é um signo noturno. É, Vênus se dá melhor com Touro. Resumo da ópera. É, Mercúrio. Mercúrio tem como domicílio Gêmeos, diurno, e Virgem noturno. Só que Virgem tem um aspecto curioso, porque Virgem é o único signo que, além de ser domicílio de Mercúrio, é a exaltação também de Mercúrio. Então, Mercúrio fica extremamente forte em Virgem. Então, evidentemente, Mercúrio se dá melhor com Virgem do que com Gêmeos, mas se dá bem com os dois. Então, é simplesmente uma questão de qualidades astrológicas, né? Mercúrio é frio e seco. Virgem é frio e seco também. E Mercúrio é um signo, é um planeta duplo. Virgem é um signo duplo. Meio que Mercúrio se dá bem com essas qualidades, mais do que se dá bem com Gêmeos, entendeu? Não mudando o fato que cada um desses cinco planetas aqui vai se dar bem com seus dois domicílios. A diferença é que tem um que eles gostam mais do que o outro, né? E cada exílio vai ter um exílio ruim e outro menos ruim, mas igualmente também BO, né? É, Aqui a gente tem os 12 signos, que eu já falei, né? É, Se pegar a roda de 360 graus, dividir por 12, cada signo vai representar 30 graus, cada signo vai ter seu domicílio, então vai ter também a sua exaltação, vai ter o seu. é, Quer dizer, tem signos que não tem exaltação. Por exemplo, Leão não tem exaltação, Câncer não tem exaltação. É... é, não tem planeta que se exalte em Leão, não tem planeta que se exalte em Câncer, não tem planeta que se exalte em Gêmeos, Hum, não tem planeta que se exalte em Escorpião, nem em Sagitário e nem em Aquário. Os outros signos aqui tem quem se exalte neles, né? Então tem signo que se dá bem com exalta samba, né? Fazer o quê? E é isso que eu tinha para falar aí, né, de astrologia. A gente também tem as casas astrológicas, né? E voltando aqui, né, as casas astrológicas, elas vão ser os cenários onde esses planetas, a partir dos signos onde eles se encontram, né, os cenários onde eles vão se manifestar. Então a gente tem 12 casas astrológicas, cada casa astrológica vai representar áreas diferentes da vida de uma pessoa. A casa um é a própria pessoa, é a própria existência. Casa 2 é posses, casa 3 é uma cacetada de coisa que eu vou ficar com preguiça de falar tudo. Então a gente resume para pequenas viagens e irmãos e tecnologias, né? Comunicação. Casa 4 família. Casa 5 vapo-vapo. Casa 6 doenças. Casa 7 casamento e inimigos declarados, porque, né? Casamentos e inimigos declarados é uma coisa que muitas vezes acontece tudo ao mesmo tempo, né? Piadinha besta. Casa 8 é morte ou dinheiro dos outros ou dívidas, né? Casa 9 é religião. Casa 10. E também casa 9 é ensino superior, né? Casa 10 é carreira. Casa 11 é amizades e sorte. Dinheiro que vem do trabalho. O grande espírito, né? E a casa 12 é perrengue, inimigos ocultos, malefício, maldição, um monte de bosta. É o lixão das casas astrológicas, né? Aterro sanitário. Aí, tá bom. Vamos lá. Falamos aqui das casas, né? O ascendente vai representar o momento onde algo é concebido, né? É o ponto ali de nascimento. Então,
O ascendente é um momento ali, é o ângulo que estava ascendendo no momento que você nasceu, né? Parabéns. Porque é isso, vai representar a tua existência, né? Então, se você sabe o teu ascendente, você vai poder explorar aí a tua existência melhor, né? Tal. Voltando aqui pro rolê dos decanatos que eu ia explicar, né? Porque no tarô tem o seguinte, gente. É, isso principalmente nos arcanos menores, né? Porque nos arcanos menores, a gente vai ver que cada arcano menor vai ser associado a um decanato. Exceto, e aí a gente tem que falar das exceções, né? Porque é o seguinte, ases não são associados a decanato, nem figuras da corte, né? E das cartas de 2 até 10, elas vão ter associações com decanato. Então a gente pode ver aqui que nós temos 3 decanatos por signo, e se a gente multiplicar 3 vezes 2 vai dar 36. Então, quando a gente sabe que nos arcanos menores a gente tem 56 cartas, e a gente desconta 36, vai ter 20 que não vai ter a ver com o decanato. E essas 20 vão ser, né, as 14 cartas de figura da corte, mais. Peraí, 14 não, as 16 cartas de figura da corte. Olha, eu fazendo conta errado. E os quatro. é, os 4 ases, né? Porque os ases não contam nessa questão de decanato, de quadrante e tal, né? Porque, na verdade, os ases eles vão representar os quadrantes em si, né? Vai representar a estação específica. Então, os decanatos mesmo vai ser as cartas de 2 até 10 de cada naipe, né? E aí vai ter todo um contexto, né? Que aí é muito questão de decoreba mesmo, né? Porque decanato na astrologia é uma dignidade pequena que existe, que dá uma melhorada num determinado planeta, se ele tiver no decanato dele, né? E que o pessoal da Golden Dawn e, né, pessoal que veio depois da Golden Dawn também, eles usaram esse sistema para associar aos arcanos menores. E tem lá suas controvérsias, entendeu? Nem tudo nesse sistema funciona perfeitamente bem, perfeitamente coerente, mas é aquela famosa história. Se funciona, já é bom o suficiente. E funciona, então não vou reclamar, não. Usem e abusem disso. Ah, mas você vai falar disso mais pra frente? Vou. Não vou me aprofundar nisso agora, não. Até mesmo porque eu já falei um monte de coisa aqui nessa aula hoje. Então, o que eu vou falar mesmo para terminar essa aula é que nos arcanos maiores, né, a gente vai ter cartas associadas aos planetas e cartas associadas aos signos e cartas associadas a elementos, né? No caso, né, os 4 elementos da astrologia vão ser na astrologia ocidental e tal, né? Porque dependendo da astrologia vai ser outro tipo de elemento, né? Astrologia chinesa é outro rolê. Mas na ocidental a gente vai entender que os elementos são água, fogo, terra e ar, né? Então é aquilo, os elementos que os dobradores de Avatar usam, né? Então, suficiente, né? E aí, vamos ter arcanos associados a esses elementos, né? Pelo menos assim, 3 vão estar bem explícitos e tem um que vai estar implícito, mas a gente vai falar ao longo das aulas. E vai ter arcanos associados aos 7 planetas, né? Os 2 luminares e 5 planetas. E a gente vai ter também arcanos associados aos 12 signos, né? O que vai dar, né, na somatória.
né, arcanos maiores. 12 signos, mais 7 planetas, igual a 19, mais 3 elementos, e vai ter uma carta, um arcano, que vai representar um elemento específico, então a gente não vai considerar. Então, 19 mais 3, 22, 22 arcanos maiores, e temos a turminha toda. A gente vai trabalhar com escola inglesa, então as associações que eu vou dar são de escola inglesa, e é aquela coisa que eu já falei antes. É para ver plena coerência em tudo? Não. Mas funciona. Se funciona, já é bom o suficiente, né? Quem é fã de JoJo's Bizarre Adventure vai saber que o bom do Stand King Crimson é que ele simplesmente funciona. Então, você não precisa entender como funciona, simplesmente funciona. Da mesma forma, os arcanos maiores e associações que a escola inglesa faz, é, tem coisa que é estranha e que é esquisita e que eu não concordo tanto, mas funciona. Então, se funciona, a gente usa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estamos aqui com uma pequena bibliografia aí que eu usei para fazer essa aulinha. Temos aqui Tratado das Esferas da Helena Velar e Luiz Ribeiro, Introdução à Astrologia Ocidental do Marcos Monteiro, Astrologia Cristã do William Lilly e The Books of Instruction of the Art of Astrology do Albiruni. Só pedrada, só livro bom. A gente não tem muitos livros de astrologia tradicional aqui no Brasil, né? Traduzidos. Então, assim, é meio canseira. Mas quem sabe inglês vai ter sorte com a cacetada de livro de astrologia tradicional que você acha em inglês por aí, né? Então, assim, esses aqui, esses três primeiros estão em português. O do Albiruni não tem tradução, não, infelizmente. Mas é um livro muito bom, bem complexo, mas muito bom. E por hoje é só. Tenho aí um ótimo dia e até a próxima aula.